Vamos falar sobre a Cruzoé, Duda? Vamos falar Vamos sobre lá. essa edição dessa semana e eu vou falar uma coisa aqui no ar que era para te falar no bastidor, tá? Aquela nossa conversinha de ontem, tem É. esperança que ela não morreu, viu? Tá? Então, Opa! temos esperança. Boa! Tem possibilidade que ela não morra, não, viu? Parece que ela levou um Joia. tiro, mas parece que ela não vai morrer, não. Depois te conto por quê. Capa da Cruzoé dessa semana é O Mundo Vai para a Direita. Com base aí nos últimos acontecimentos na França. Duda Teixeira, o mundo está indo para a direita ou é apenas fogo de palha? Não, está indo para a direita, não é de agora, já tem um tempo. A matéria pega aí a carona na eleição do Parlamento Europeu, que terminou domingo passado. E por que fiz essa matéria, Wilson? É porque as interpretações, as conclusões que foram feitas aí sobre essa eleição do Parlamento Europeu, extremamente equivocadas aqui na imprensa brasileira, né? Todo mundo ali pegando, pensando alguns políticos ou alguns partidos chaves para dizer que teve um avanço da extrema direita, eles chamam, né, de extrema direita, e que isso vai acabar com o establishment da Europa, a União Europeia em perigo. O Lula chegou até a dizer que os direitos dos trabalhadores estão em perigo, né? Enfim, é um monte de bobagem. E o que essa matéria faz, ela meio que inverte o ponto de vista, né? Que não é olhar para esses políticos ou esses partidos achando que eles sozinhos definem o rumo de tudo, né? E aí, como se tocasse uma flauta mágica e as pessoas fossem todas atrás deles, né? Meio que inebriadas, assim. Mas entender o fenômeno do ponto de vista dos eleitores, né? Quer dizer, os políticos nada mais são do que as pessoas que os eleitores entenderam que melhor os representam. Então, assim, o que está acontecendo na cabeça dos eleitores europeus? E aí eu explico direitinho o que está acontecendo na Europa. Então, entrou, por exemplo, um dos temas que foi debatido é a questão do meio ambiente, mas não é que os europeus achem que a gente está num mundo que não tem mudança climática, que não tem aquecimento global, nada disso. É que hoje eles estão olhando que algumas políticas governamentais que pedem, por exemplo, para mudar a fonte de energia, de uma fonte de energia que emite gás de efeito estufa para uma fonte de energia renovável, que às vezes essas políticas exigem um custo muito alto, né? Aumentam o preço da conta de luz, né? Ou vai atrapalhar, vai encarecer a distribuição de alimentos. Então, que essas coisas é melhor que elas aconteçam de uma maneira mais gradual. As pessoas que pensam assim não são terraplanistas, negacionistas, mas querem um pouco segurar, né, essas políticas. A Europa tem lá o Pacto Verde Europeu. Então, vamos fazer isso com mais calma. E aí, essas pessoas hoje, no domingo, votaram mais na direita, né? Então, assim, tem várias questões hoje que ajudam a explicar esse voto que os europeus deram na semana passada. Então, a questão também dos imigrantes, a gente não sente muito isso aqui no Brasil, porque no Brasil não vem ninguém para cá, né? Nós somos um país que as pessoas querem sair dele, né? Infelizmente. Aí eu até entendo, né? Mas na Europa isso é uma coisa que eles sentem muito, e existe essa ideia de que isso piora a segurança. Então eles votam nos partidos mais de direita. Não é que é extrema direita, que ninguém está falando lá de campo de concentração, nada disso, mas de ter uma política mais rígida. E isso, vários países têm feito isso, inclusive governantes de esquerda ou de centro têm adotado essas políticas de direita, o que é mais um sinal de que o mundo está indo para a direita, né? Nos Estados Unidos,
mesma coisa. O Biden tem ido para a fronteira com o México e está falando: a gente vai ser duro com na fronteira, vamos fechar a fronteira de vez em quando. Então, você tem políticos de esquerda adotando políticas ou ideias de direita. Isso acontece muito na Europa, acontece muito nos Estados Unidos, já está vindo de algum tempo, e no Brasil a gente também tem uma população indo mais para a direita. Tem pesquisas que mostram isso, e ok, o Lula ganhou em 2022, mas ganhou por outros motivos também. As pessoas não queriam tanto o Jair Bolsonaro, então teve um voto contra o Jair Bolsonaro que foi para o Lula. Mas na hora que a gente olha o nosso Congresso, a gente vê que tem mais gente de direita do que de esquerda. O Congresso ele representa melhor a população, porque é um voto proporcional, né? Não é um voto majoritário. Então, enfim, aí o que eu estou mostrando ali é que Brasil, Estados Unidos e Europa, a gente já tem a população caminhando para a direita e não é de agora. É um processo para a gente acompanhar. Duda, temos aqui também na edição dessa semana uma reportagem do nosso Rodrigo Oliveira, né, falando capitalismo de laços dá um nó no governo, né, falando justamente sobre essa dicotomia, né, que vive o governo Lula, né, de tentar abraçar tanto o cão quanto Deus, e aí na economia isso não parece que tem aquele resultado que o próprio governo espera, né, Rodrigo? Né? Não é, Duda? O Rodrigo até comentou a matéria dele agora, mas o capitalismo de laços é essa coisa que o empresário, em vez de investir na empresa dele, investir em inovação, né, em pesquisa, ele pega e fala assim: meu, vale mais eu contratar esse carinha aqui, um lobista, vai lá, se encontra com o ministro da Defesa ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e consegue aprovar um monte de coisa que vai ajudar ele, né? Então, o capitalismo de laço, às vezes também chamado de como capitalismo de compadres, né? É isso, né? E o Haddad tem feito reuniões com empresários, né? Então, por quê, né? O que está por trás dessas reuniões? Quem que está ganhando com isso? Então, um bom questionamento que o Rodrigo traz aí. Temos aqui uma entrevista, né, 5 dias de licença paternidade é pouca, entrevista com a dupla Carolina Burli e Camila Bruzzi. Fala um pouco Caroline sobre essa entrevista. Burli. É uma Burli, tá. entrevista que fiz aqui por vídeo, aqui no nosso estúdio na Paulista. Elas fazem parte dessa coalizão Licença Paternidade, que conseguiu fazer uma frente parlamentar, isso faz 1 ou 2 semanas. Então, a Damares Alves, a Tabata Amaral estão nesse movimento. Então, você vê já gente de direita, gente de esquerda, e o objetivo é aumentar a licença paternidade. Hoje no Brasil é de 5 dias, quem paga isso é a empresa, o que a Copai quer é ampliar isso para 30 dias, com o INS pagando o custo disso. Elas dizem que isso é melhor para o vínculo do pai com a criança. Então, se o pai fica mais disponível nesse começo da vida do filho, ele vai criar um vínculo melhor entre o pai e o filho para o resto da vida, né? E a gente tem no Brasil hoje muitos problemas ligados a abandono paterno, delinquência juvenil, então pode ajudar a reduzir esses problemas aí. Sem contar que ainda tem um benefício também para a mãe, né? No Brasil ainda tem muitas famílias que a mãe acabam tendo um fardo extra aí para cuidar dos filhos. Então é muito positivo que os pais ajudem dentro de casa também. Na Ilha de Cultura temos né, as dicas do Felipe Dávila, que foi ex-candidato à presidência da República pelo Novo. Temos também um texto do Carlos Graeb, como engatar com Camões. Ele defende. O Camões está fazendo aniversário agora, 500 anos, Uhum. e o Graeb dá umas dicas. É interessante que ele fala ali que quando a gente lê as biografias, né, os textos sobre os autores, fica mais fácil depois a gente ler os clássicos, né? E tem umas biografias interessantes chegando por aí sobre Camões. Também nessa edição temos artigos do José Teófilo, Orlando Tossetto, Jerônimo Teixeira, Ivan Santana,
Leonardo Barreto e Rodolfo Borges.